Bom, então é com alegria, né, que mais uma manhã a gente inicia os nossos estudos, né? E dessa vez, né, por esse formato online, todo mundo nas suas casas, né? Que bom. E gostaria de dar bom dia também a todos aqueles que depois mais tarde vão assistir também no nosso canal. Mas vamos lá. A nossa palestra de hoje, que é proposta dentro do estudo Reconstruindo as Emoções, é a palestra O Ser Pensante, Inteligência, Sentimentos e Vontade. É interessante que ao refletir sobre o tema, né, eu pesquisando ali nos assuntos da Joana de Anjos, naqueles que mais me interessavam, nos interessavam quando eu e a Patrícia conversávamos a respeito, e esse tema me chamou a atenção. E, e me veio a reflexão e a pergunta se no nosso dia a dia, né, enquanto seres pensantes, enquanto espíritos imortais, será que nós, nas nossas ações diárias, nós refletimos sobre o que é inteligência, sentimentos e vontade? Será que nós já nos perguntamos em algum momento se inteligência, sentimentos e vontade estão na base da nossa evolução? É interessante que essa imagem, com essa menininha soprando a florzinha, né, demonstra desde pequeno, desde pequeno nós, por meio da inteligência, por meio da nossa curiosidade, nós já fazemos uma série de intervenções no ambiente em que vivemos. Ups. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 15, Pensamentos, ele nos recorda que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. E como Emmanuel coloca na introdução, no prefácio do livro Pensamento e Vida, ele coloca que nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, ao longo do próprio livro Pensamento e Vida que a gente vai comentando, vai ficando claro o quanto a nossa percepção a respeito do mundo, a forma como a gente o entende, a forma como a gente o compreende, né, determina a forma como a nossa leitura do mundo acontece, né, determina como as coisas, inclusive, se desenvolvem na nossa vida. Emmanuel segue dizendo que pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, quando Emmanuel nos afirma, né, que pensar é criar, ele está nos convidando nessa reflexão a pensar na relevância absoluta desse tema, né? Se no nosso dia a dia, nas nossas experiências, os nossos pensamentos criam, será que então nós estamos tendo a compreensão disso no nosso dia a dia, em cada ação diária? Será que nós estamos nos lembrando do poder das nossas expressões mentais? Afinal de contas, como ele coloca, tanto para que expressões positivas quanto para que expressões negativas continuem ou se extingam, é necessário esforço, é necessário uma ação ativa. Será que então nós estamos conseguindo ter um domínio, uma capacidade de leitura das nossas ações e dos desfechos que elas têm na nossa vida? No livro Triunfo Pessoal, Joana de Anjos, por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 2, O Ser Pensante,
ela vai então nos auxiliar a refletir, detalhar os 3 elementos que ela define como base do ser pensante, né, que é a inteligência, os sentimentos e a vontade. Para falar desses 3 conceitos, ela inicia falando, daquilo que é o pensamento. O pensamento, inclusive, de acordo com a reflexão que Emmanuel vem nos trazendo, mediante o pensamento é possível a apreensão lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio, do conhecimento. Ele é responsável pela nossa capacidade de perceber a beleza, identificar os sentimentos e elaborar programas de direcionamento, constituindo os mais admiráveis tesouros que a vida honra o ser antropológico no seu infindável processo de evolução. Então, nesse capítulo, Joana inicia nos convidando a lembrar que na Terra nós somos os únicos seres que têm essa capacidade do pensamento. Ela nos lembra que, enquanto os animais, eles têm um processo rudimentar de pensamento, que seriam os instintos. Ela tem um processo rudimentar. Só um instantinho. Mas ela vai nos lembrando que o pensamento, a nossa capacidade de refletir, de observar a natureza, é uma extraordinária capacidade. A partir do nosso pensamento, da nossa capacidade de interagir com o ambiente, a gente consegue se identificar, né, enquanto pertencentes a esse ambiente, a gente consegue compreender a própria magnitude do universo, né? Podemos descobrir mecanismos de funcionamento de cada coisa, tanto do ponto de vista exterior a nós, quanto do ponto de vista do autoconhecimento. E a partir do nosso pensamento, da nossa capacidade de atentarmos ao meio ambiente, prestarmos atenção ao meio ambiente, a gente aos poucos tem a capacidade de resolver os pequenos desafios que vão aparecendo na nossa vida. Essa imagem, eu achei bem interessante ao observar essa mulher nesse contexto que não é apenas uma natureza bruta, né? Mas é uma natureza que já sofreu a intervenção do homem, né? Ela está ali em aparente processo meditativo, interagindo com esse ambiente, gozando daquela experiência de troca de energias com a própria natureza, ao mesmo tempo em que ela talvez esteja ali cultivando a sua própria fé, é que a gente vê uma cruz, né? Então, essa imagem nos demonstra, assim como essa seguinte, que a gente interage com o meio ambiente e até com o próprio universo. Essa imagem, que eu achei fantástica, uma imagem criada, né? Dificilmente, enquanto encarnados, nós teríamos essa experiência, talvez apenas um astronauta, né? Mas, a partir disso, a gente é interessante como essa imagem permite que nós compreendamos o que é a Terra, né? A gente tem a compreensão a partir de satélites, de astronautas, por meio da inteligência que os fizeram chegar lá. A gente tem a capacidade de identificar que a Terra é azul, a gente tem capacidade de identificar que existe luz em diferentes pontos da Terra, a gente entende o próprio universo e o contexto em que estamos inseridos na criação universal. Seguindo, Joana vai nos falar agora da inteligência. A inteligência é a faculdade de conhecer. Eu achei procurando os vários conceitos de inteligência, inclusive em livros de psicopatologia, eu resolvi realmente usar da expressão que Joana escolhe, que ela fala da nossa faculdade de conhecer. É o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem, constituindo-se uma substância de natureza espiritual.
Então a inteligência, ela nos permite, instrumentalizar para perceber o ambiente em que a gente está atuando. E como diz lá na questão 71 do Livro dos Espíritos, e ela bem ressalta aqui, a inteligência é um atributo do espírito, né. Sendo então eh, uma característica do espírito, ela até no próprio na própria questão 71, ele diferencia lembrando que ela não é estritamente ligada ao princípio vital, porque, por exemplo, as plantas que têm princípio vital, não têm inteligência, né. Os animais a têm de forma rudimentar, por meio dos instintos, mas a inteligência propriamente dita é um atributo do espírito humano. E é interessante porque a Joana cita, um autor, que viveu no final do século XIX e início do século XX, um neurologista e psicólogo suíço que chama Édouard Claparètre. E ele cita o seguinte, que a inteligência integral realiza uma atividade mental de pesquisa, que compreende diversas fases, a questão, a formulação de hipóteses e verificação, sempre com o objetivo de proporcionar ao ser humano uma adaptação consciente aos desafios e situações novas. Então, Claparède, que estudava o próprio desenvolvimento, é interessante como ele parte de um conceito da inteligência que se soma muito bem ao conceito que Joana traz, em que a inteligência ela se coloca como uma ferramenta de pesquisa do contexto em que vivemos, tanto do ambiente, quanto de nós mesmos. Então, a partir disso, a gente, nos questiona a partir como é o funcionamento, como funcionam as coisas, formulamos hipóteses e corremos atrás de verificá-las, o que de certa forma é o próprio científico. Joana segue dizendo, diferenciando, a princípio, 3 tipos de inteligência, que ela relata, claro, são vários os tipos de inteligência, mas que ela inicia por aquele que foi, mais ressaltado pela ciência, principalmente, no início a inteligência intelectual, por longos anos, ela era compreendida como a única inteligência possível. É uma inteligência que a princípio poderia ser medida, então a princípio foram criados métodos para medi-la, como é o teste de coeficiente de inteligência. Analisar as coisas, fatos e conhecimentos em geral. Mais tarde, começou-se a verificar que apenas a inteligência intelectual não era capaz de prever desfechos de sucesso relacional para as pessoas. O fato de a pessoa ser muito inteligente intelectualmente, ter facilidade de interpretar os fatos, de aprender os fatos, não fazia com que ela se adaptasse melhor ao ambiente de relações. Então, aos poucos, foi se cunhando o conceito de uma inteligência emocional. A inteligência emocional é reconhecida como uma outra dimensão, uma outra expressão de inteligência, né? Ela nos faculta a percepção e a compreensão dos próprios sentimentos e dos nossos sentimentos e dos sentimentos de outrem. Nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos cada vez mais recursos e aptidões, né, a partir dessa compreensão emocional, e isso vai ampliando o nosso repertório emocional. Isso, a partir dessa inteligência emocional que a gente é capaz de aprender, a gente consegue ter uma maior amplitude de percepções de si, de percepções do outro, e por consequência, podemos, não necessariamente, com os demais seres humanos, conosco mesmo, e a inteligência emocional, ela se define como uma base do equilíbrio das emoções. Mais tarde, é interessante como aos poucos se criou o conceito, ou melhor, poderíamos pensar que se compreendeu que existe também um outro tipo de inteligência, que é a inteligência espiritual.
É bem interessante pensar a respeito dela, né, porque Joana, nos esclarece que ela é a chave, é a essência, para que possamos situar a vida, compreender a vida, num contexto mais extenso e significativo. É interessante pensar nisso, né, o quanto a inteligência espiritual nos permite, aos poucos, dar significados para a nossa experiência de vida. Permite que possamos construir na nossa vida objetivos mais duradouros, objetivos mais profundos. Ela diz o seguinte, que a nossa inteligência espiritual, ela nos conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem, do amor. Considerando então que somos seres espirituais, a inteligência espiritual se destaca como a base de sustentação das demais inteligências. É claro que ela ao falar desse conceito como da base, destacando a importância da inteligência espiritual, ela reforça, sem dúvida, que as três trabalham dinamicamente, né. Aliás, ela até nos explica que poderíamos, explorar outros conceitos de inteligência mais específicos, como, por exemplo, uma inteligência musical, uma inteligência, para os trabalhos manuais, mas que acabam estando inclusas dentro desses três conceitos de inteligência intelectual, emocional e espiritual. Essa inteligência espiritual eh, seria uma inteligência mais profunda, né, que permite buscas mais profundas, em especial nos instrumentaliza para a busca da evolução e da plenitude, como coloca Joana. E harmonizar essas inteligências, harmonizar as nossas múltiplas inteligências, é um desafio existencial, né. Ela coloca, né, que como num concerto sinfônico, harmonizar os instrumentos é difícil, né. Então é importante, como parte inclusive do processo de aprendizado sobre nós mesmos, de autoconhecimento, compreender as tensões da inteligência nos permite nos instrumentalizar para mudanças. Em seguida, isso, é o desafio existencial que eu tinha esquecido de apertar. Mas vamos lá. Em seguida, ela fala dos sentimentos. Os sentimentos, eles expressam a capacidade, eh, que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então, os sentimentos, como nós dissemos numa palestra lá atrás, o ano passado, Reconstruindo as Emoções, que pode ser visto no nosso canal do YouTube, os sentimentos, eles definem um arcabouço muito mais intelectual, né, daquilo que são as nossas emoções. Então, lá atrás, vamos explicar melhor. As emoções, elas são um estado afetivo muito intenso, acompanhado de reações físicas. Então, por exemplo, numa situação de medo, o coração acelera, numa situação de tristeza, a gente chora, né. Então as emoções, elas são sensações que sentimos no âmago de nós e que são acompanhadas de reações físicas, né. Eh o próximo passo é a compreensão intelectual desses estados, né, e que acabam sendo estados afetivos um pouco mais estáveis. Então, quando a gente tenta compreender o que é, por exemplo, a tristeza, ela abarca uma série de emoções, né, que nós temos ao sentir a tristeza, então com os correlatos físicos, né, mas a tristeza em si, ela é um estado afetivo mais estável, mais brando em intensidade, né, menos reativo às alterações do ambiente. Então, por isso, os sentimentos, eles expressam, então, a nossa capacidade de compreender as nossas emoções, de nos conhecermos, né, de entendermos essa experiência íntima, inclusive de poder compartilhar emoções com os demais.
Seguindo, ela diz que a fertilidade do sentimento enriquece o ser humano, dando-lhe empatia para lutar e coragem para vencer, mesmo quando as dificuldades se apresentam mais desafiadoras. Sob o seu comando, quanto mais desenvolve a capacidade de compreender e de sentir, mais amplia os horizontes do amar e do servir. É interessante, né, como a partir então dessa compreensão do que são as nossas emoções, dessa definição dos nossos sentimentos, nós podemos ser mais empáticos nas nossas relações uns com os outros. Isso nos instrumentaliza, então, para lutar, para auxiliar ao próximo, inclusive, diante com essa capacidade empática em que nós compreendemos, nós entendemos o que o outro sente, isso amplia as nossas capacidades de amar e servir, né? A partir disso, a gente pode refletir, então, sobre a riqueza de sentir, a riqueza da possibilidade de sentir. Aos poucos, com o aprimoramento desses sentimentos, podemos, aos poucos, passar a cultivar os sentimentos superiores, relacionados às realizações mais nobres, como a justiça, a beleza, o amor, a abnegação, o bem. A razão, ela caminha como uma ferramenta, né, como uma das asas, né, se a gente lembrar que, são 2 asas da nossa evolução, né, a sabedoria, né, e a razão, né, a razão ela nos conduz ao longo do processo de aprimoramento e nos auxilia a evitar desarmonias advindas do desejo egoísta ou mesmo de uma aridez decorrente de eventuais frustrações. Então a razão, ela caminha junto com a nossa capacidade de sentir e ambas se harmonizam no nosso processo de evolução. Os sentimentos, eles desenvolvem-se gradualmente, né, até se tornarem conquistas que se inserem no nosso comportamento emocional. Então, essa afirmativa de Joana, vem no sentido, inclusive, de nos dar esperanças. Por vezes a gente percebe em nós sentimentos mais tendentes ao egoísmo, ao orgulho, uma série de sentimentos, eh, sabidamente não muito bons, digamos assim, mas que fazem parte do nosso processo evolutivo. Aos poucos, com o auxílio da razão, temos a capacidade, né, de irmos transformando a nossa forma de sentir, percebendo aquilo que a gente sente hoje, pelo arcabouço racional, podemos ir transformando isso até que isso se torne uma conquista que vai se inserir aos poucos no nosso comportamento emocional. Então, os sentimentos aos poucos passam a ser espontâneos, esses sentimentos mais nobres. Joana segue dizendo que o pensamento, rompendo as barreiras da ignorância, superando a densidade da sombra, inevitavelmente se adorna de emoções, ensejando que os sentimentos do amor passem a constituir o objetivo a ser alcançado, vencendo etapa a etapa as manifestações primárias, quais se apresenta, até conseguir alcançar os patamares do sacrifício, da renúncia, da abnegação, da doação total. Então, com com o aprimoramento dos nossos sentimentos, com o refinamento da nossa forma de sentir, aos poucos, então, alcançaremos ações também, ações, que reflitam a nossa evolução moral, né, nos patamares do sacrifício, da renúncia, da abnegação. Joana, segue falando-nos agora a respeito da vontade. A vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Então, a vontade, como, ela e o próprio Emmanuel vão colocar, é esse emulador, é esse motor
que nos permite conduzirmos-nos pela nossa experiência de vida, conduzir a nossa mente. A vontade procede do self, que é o nosso eu essencial, né? Que, como Jung e como Joana colocam, o nosso eu essencial, o nosso eu maior, que reflete a nossa essência divina, a essência divina do nosso espírito. Então, a vontade procede do self, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir. Ou, por outro lado, de não desejar e por isso mesmo considerar-se fraco, incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. Então, quando ela diferencia, então, as duas formas de vontade, digamos assim, uma vontade pungente, mais madura, em que nós queremos e direcionamos as energias mentais para conseguir. Essa é uma possibilidade. Muitas vezes, quando a gente está ali naquele momento, né, em que a gente se sente fraco, incapaz, a gente se sente desanimado, sem energia, muitas vezes na compreensão da própria psicologia, da própria psiquiatria, isso acaba sendo compreendido como parte de um processo psicopatológico, né, como é a depressão. Mas ela nos convida a lembrar que muitas vezes existe o não desejo, existe a não vontade na essência disso tudo. Vontade, então, como eu dizia há pouco, ela é um motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Então, ela nos traz o convite ao exercício, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, né, que a nossa vontade, ela é como quase um músculo que a gente vai exercitando e ele vai ficando, né, mais capaz de exercer determinado movimento. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes transforma para futuros tentames. Então, quando ali no slide anterior, ela nos explicava então que muitas vezes a nossa vontade ela ainda é fraca, a gente não consegue direcioná-la bem, né? Ela ainda é débil, né? Mas que nós utilizemos dessa compreensão da debilidade dela como elemento de experiência, como elemento de aprendizado, porque a gente pode nos perceber nesse contexto, como, mas eu não tenho vontade, e começar a sentir mal, cultivar sentimentos de culpa, inclusive. Mas isso não leva a, isso muitas vezes, assim, não vai nos levar a um processo de evolução, né? Então, é importante que passamos um passo além, né, apenas o sentimento de culpa e aproveitemos essa compreensão, né, de que a nossa vontade não está muito determinada naquilo, como elemento de experiência para futuros aprendizados e futuras ações. Joana segue dizendo que a vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Então, aos poucos, nós temos sim a capacidade de nos exercitarmos para modificar os nossos padrões de vontade. É claro que existem hábitos que estão arraigados no nosso psiquismo há muito e muito tempo, né? Muitas vezes relacionados a antigos fracassos que vão ressomando, que vão surgindo dos refolhos do nosso self, do nosso ser essencial. Mas ninguém é destituído de vontade. Então, sim, podemos ser capazes de transformá-la, de exercitá-la para que ela tenha a capacidade de nos direcionar para ações relacionadas à nossa evolução. E que exemplo no dia a dia, isso é uma questão que eu fiquei pensando, trazendo para um lado prático, né? Qual o exemplo que a gente poderia pensar no dia a dia em que a gente pode usar esses três conceitos de inteligência, sentimentos e vontade?
Existe um recurso que está sempre conosco, né, diariamente, e que exemplifica muito bem esses 3 aspectos do nosso ser, da nossa mente. Então, eu estava convocando vocês a pensar, né, em qual exemplo no nosso dia a dia, então, a gente poderia usar esses 3 elementos, né? A compreensão desses 3 elementos: inteligência, sentimentos e vontade. Pensando sobre isso, me veio à mente a nossa capacidade de orar, né? A prece. A prece talvez ela resuma bem, ela explique bem, a possibilidade de trabalharmos esses 3 elementos. Se a gente for buscar lá na questão 662 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: é possível orar utilmente pelos outros? E a resposta dos espíritos é a seguinte: o espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons e esses se associam ao bem que deseja fazer. Então é interessante como destaca, né, nessa reflexão, a vontade de fazer o bem. Então, quando nós, inclusive nesse contexto atual, imaginemos como muitas vezes as mentes estão muito ativas por preocupações, será que nós estamos lembrando, por exemplo, de orar? De usar a nossa vontade para direcionar as nossas mentes, as nossas energias mentais, no sentido, inclusive, de colaborar para uma harmonia geral, para uma harmonia de alguém específico, né? E pela prece, né, acabamos atraindo então bons espíritos que se associam, né, a esse desejo de fazer o bem, né? O próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele coloca que da capacidade de o pensamento refletir um ao outro. Então, sim, nós nos refletimos mutuamente as nossas mentes. E se nós vibramos o bem, se nós temos o desejo, a vontade de vibrar o bem, nós receberemos o auxílio para esse fim. Kardec explica que possuímos em nós mesmos, pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece pelos outros a prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os espíritos bons em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisa o seu corpo e a sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então é interessante, né, algo que nos acompanha, inclusive nos nossos aprendizados, nos estudos do espiritismo, a nossa capacidade de orar, a importância de orarmos. Inclusive, se a gente for pensar no próprio culto do Evangelho no lar, né, o culto do Evangelho no lar é esse momento semanal, ou até às vezes mais de uma vez por semana, em que nós cultivamos essa possibilidade. Nós cultivamos a possibilidade de harmonizarmos-nos mentalmente, já que temos a vontade, né, de nos harmonizarmos com o plano espiritual, com o apoio de espíritos amigos, harmonizarmos-nos com o bem, né? Então, a prece é um excelente exemplo de como esses 3 elementos se juntam, né, na nossa experiência. Joana segue dizendo que inteligência, sentimentos e vontade, né? Ela fala que disciplinado pela vontade, eh, conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. Então, a vontade, né, destacada como um elemento, então, que nos conduz, que conduz os nossos pensamentos no sentido de uma evolução positiva. Os sentimentos são precioso capítulo da existência humana, na qual o Self trabalha os conteúdos profundos do psiquismo, buscando harmonizá-los com as manifestações do ego, de tal maneira que razão e emoção constituam o binômio a ser conduzido pelo pensamento.
Então, os sentimentos, a partir do momento em que nós os aprimoramos, né, é justamente um reflexo, né, o aprimoramento dos sentimentos é um reflexo de mudanças no nosso self, em conteúdos íntimos do nosso espírito, né, do nosso psiquismo, né, em que aos poucos é importante essa busca, podemos inclusive harmonizar com os sentimentos que se externam no nosso ego atual, né? E a partir disso, com esse binômio aí, né, razão e emoção, né, a gente pode se conduzir de uma maneira mais harmoniosa, a gente pode se conduzir de uma maneira mais amorosa, no sentido de uma evolução moral, né? Buscando o capítulo Vontade do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, Emmanuel destaca, assim como Joano fez, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. É imperioso, é essencial, né, que o senso de higiene e harmonia nesse, porque se a gente for pensar, existe a nossa vontade nos direcionando para a compreensão do que somos, para a compreensão dos nossos elementos mentais. Mas será que muitas vezes nós estamos usando a nossa vontade apenas para cuidar de nossos elementos externos, daquilo que está acontecendo ao nosso redor? Será que nós estamos nos lembrando que a vontade é um instrumento de mudança ativa e de atenção aos nossos elementos mais íntimos? A partir disso, ela se torna uma ferramenta essencial para o nosso processo de evolução. Buscando lá em Paulo, aos Romanos, ele diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir desse processo de autotransformação, né, em que nós vamos renovando o nosso entendimento, né, com reflexões que o próprio espiritismo e diversas outras correntes nos auxiliam, né? A partir disso a gente pode então se harmonizando com a vontade do Pai. Emmanuel, lá no prefácio, ele, como eu disse no começo, ele fala então que o nosso pensamento cria a vontade que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. E ele conclui dizendo que aos poucos, com o passar dos dias, dos milênios, nós conseguiremos então, como diz Paulo, nos harmonizar com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, nesse processo de evolução, nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação, nós nos harmonizaremos com a vontade, né? Com aquilo que não é apenas a minha vontade individual, mas é aquilo que é o bem da coletividade, né? Aquilo que muito além da nossa compreensão humana, está nos desígnios divinos como parte do processo de evolução de todos nós, não apenas de um indivíduo ou outro. Então, por hoje, ficamos com essas reflexões, né? Espero que tenham podido aproveitar as reflexões para que continuemos depois na nossa conversa, nossa roda de conversa. Fiquem com Deus, um abraço a todos.